Vou dizer para vocês que é sempre uma delícia receber a Marisa aqui no nosso programa. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, melhor agora. Que bom ter você por aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que é espinhoso, depende. Por quê? Quando a gente fala em opinião, é difícil a gente expor a nossa opinião ou pelo menos imaginar que outra pessoa também vai respeitar a nossa opinião. Por isso é sempre difícil colocar aquilo que a gente quer, sem ser agressivo demais. É um desafio hoje em dia, na verdade, né? Bom, tu falou já a palavrinha-chave aí no início da tua fala, Thiago, respeito. Isso. Vamos começar pelo principal, isso é básico, respeito. Enquanto você estiver falando, eu me calo e te ouço. Eu ofereço essa escuta ativa para você, essa escuta com respeito. E, além disso, eu tento entender por que você tem esse ponto de vista. Isso é primordial da comunicação. Eu posso falar o que eu penso, mas não da forma que eu quero. No momento que eu considero oportuno, não, eu preciso pensar, é o momento de eu me comunicar, de eu falar a minha opinião? Essa pessoa vai entender? Como que ela vai receber? Então, existe a noção básica e, acima de tudo, o respeito pela tua opinião, e depois, assim, eu consigo conversar com você. Nas suas redes sociais, a gente estava buscando lá e eu achei bem bacana. A gente vai dar algumas dicas aí para as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Vou começar com a dica 1, que é prefira. Prefira identificar o momento certo. Por que isso é tão importante? Porque o momento acalorado, por exemplo, de uma discussão, que ambos estão nervosos, vai adiantar eu dar a minha opinião? Não, porque você não vai me compreender, eu não vou conseguir me fazer compreensiva para você, eu vou simplesmente dar a minha opinião e por vezes eu vou aumentar o meu tom de voz, a minha entonação, e isso vai soar como arrogância, como agressivo para você, e você vai me responder da mesma forma. Então, a primeira dica, estou nervoso? Não é um momento de discussão, é um momento de me calar, calma, bebe uma aguinha, conta até 10 para depois retomar essa discussão. Dica 2, evitar algumas coisinhas, evite gesticular demais. Quando a gente gesticula, quando a gente é quase que involuntário a gente apontar para a pessoa, não é? Sim, exatamente. O dedo, né? Mas você tem que entender, Marisa. Fazer assim. Mas veja bem, só acha, o do relacionamento, só acha engraçado que... Aí quando você já faz isso aqui, né? Acabou. Então eu quero impor aquilo. Eu te ouvi, nem te ouvi na verdade, né? Entrou por aqui, saiu por aqui, eu já quero argumentar com você. Só acho engraçado que é assim, então assim, não faça. Porque a nossa linguagem não verbal, ela comunica muito mais do que eu falo. E as minhas expressões também. Então às vezes você está comunicando comigo, está falando algo e eu estou assim. Cruza os braços, quer dizer o quê? Não estou afim, não quero te ouvir, não quero te ouvir. Os meus olhos, quando eu faço isso, eu faço com raiva. Então, essa gesticulação, prefira ficar com as mãozinhas assim, calmo. Sempre quando você tem uma discussão que você consegue se manter calmo, ter essa inteligência emocional, você ganha sempre uma discussão. Então, procure ficar sempre... Por mais que supostamente a outra pessoa ache que está na vantagem. Sim. E quando a gente se cala, ouve mais, tu consegue ter argumentos. Tu consegue entender o que a pessoa está tentando te falar, te explicando, entender por que ela está se posicionando daquela forma. E aí sim, você com argumentos vai conseguir conversar com ela. Sempre quando a gente... A frase perfeita vem sempre depois da pior frase que você disse, né? Você respondeu de maneira agressiva e depois você pensa... Por que eu falei isso naquela discussão? Eu deveria ter falado... Tal coisa. Mas aí já foi. Por quê? Você não pensou antes. Porque a palavra dita... Agiu com e a emoção. flecha disparada não volta não nunca. Volta. Não é verdade, gente? Você sabe que é verdade. É verdade. Vamos lá, para dica 3. Praticar algumas coisas. Isso eu acho espetacular. Ouça o ponto de vista do outro e tente compreender por que ele pensa dessa forma. Talvez seja uma grande dificuldade para as pessoas praticar exatamente isso, né? Sim, porque o que importa é o que eu penso, não o que você. Infelizmente, a gente está vendo aí muito disso agora na época de política, né, Thiago? Ninguém está respeitando ninguém. E é preciso respeitar. Aquele outro, ele pensa daquela maneira e está tudo bem ele pensar. E mesmo que eu argumente de todas as formas, não vai mudar a opinião dele. Não dá. Tem coisas assim que... Porque são vivências que aquela pessoa teve. Exato. E são crenças dela. Então, ela acredita naquilo e nada do que eu fale vai mudar. Não tem
além porque quando você vê que tem uma pessoa que ela te dá essa abertura de você ter uma discussão, uma conversa com argumentações, e sim, ela entende o teu ponto de vista e você entende dela, mas nenhum vai mudar. Nem ninguém muda. Mas se respeitam e respeitam a opinião de cada um. E tá tudo certo. E a gente falava antes ainda de começar aqui a nossa entrevista sobre essa exposição toda de quando você quer dar tanto a tua opinião e acaba sendo grosseiro, acaba aliando a tua imagem a coisas que não são boas para você, seja no mercado de trabalho, seja você uma pessoa que lida com clientes ou tanto na CLT também. Então a gente precisa ter esse cuidado com a nossa imagem, né, Thiago? Procurar não aliar tanto essas discussões acaloradas de internet, aí procure ficar mais isento de dar a sua opinião. Ah, mas aí, Marisa, você está dizendo que eu não posso expressar a minha opinião? O que eu quero, o que eu sou. Meu Deus, eu estou sendo... Você pode, mas de uma maneira respeitosa, uma maneira que não agrida o outro, que não imponha que a sua verdade é uma verdade única. Absoluta. É só isso. Você pode expor o que você quiser, mas não da forma que você quer. E isso faz uma diferença no dia a dia, no convívio com as pessoas, quando fulano acha que isso tá certo. Então você entende, respeita e guarda para si, muitas vezes, a opinião e assim por diante, tá? Vamos lá, mais uma dica. Não interrompa. Deixa a pessoa explicar. Aí tem gente que vai falar assim, mas tem gente que não deixa a gente conversar, vai ficar falando sozinho. Mas daí é uma questão muito mais de percepção do que essa pessoa está querendo transmitir, o porquê ela está daquele jeito, não é? Na verdade, volta ao início da nossa conversa, o respeito. Toda vez eu preciso esperar que você argumente algo para aí sim eu tenho uma conversa com você, porque senão fica aquela conversa trocada ali, você não está me ouvindo, eu não estou te ouvindo e a gente não consegue ter uma assertividade na nossa comunicação. Então, não interrompa o outro, deixa que ele fale, que ele desabafe. Às vezes a pessoa nem quer tanto brigar, mas ela só quer desabafar. Então, ouça e depois, se você não concorda, ok, tá tudo certo. Terminou, não vai ter discussão, não vai ter briga, não vai ter nada. Ok, entendi o teu ponto de vista, eu não concordo, mas eu entendo e eu respeito o teu ponto de vista. E pronto, a gente não vai mais levar essa discussão à frente porque eu não vou continuar não concordando, mas respeito a tua opinião. Não é muito mais bonito? É muito mais bonito, né? E assim, nessa calma. O Cortella, ele fala, né, que toda vez que você alterar o seu tom de voz, que você tiver que gritar numa discussão, é porque você não tem argumentos. Então pronto, não precisa alterar o teu tom de voz, não precisa ser agressivo, arrogante, simplesmente aceite a opinião do outro. Eu não concordo, mas respeito e ok. E tá tudo bem. E a nossa amizade continua a mesma, maravilhosa. Mas eu preciso falar, já que a Marisa tá aqui, jornalista, sobre fake news, né? Porque muitas vezes, isso é ruim para a comunicação das pessoas. Antes de vocês compartilharem, e eu não estou dizendo apenas da política, eu estou dizendo num contexto geral, de tantas coisas que acontecem no Brasil hoje, no mundo inteiro, as pessoas veem alguma coisa na internet, acreditam naquilo ou simplesmente leem por cima e saem compartilhando como se aquilo fosse realmente real. Antes de fazer isso, é tão mais importante ou mais é necessário, na verdade, essa confirmação. Entrar no site, no órgão oficial e pesquisar para que isso não aconteça e não machuque tanta gente, não é? E eles compartilham como uma verdade absoluta e defendem aquilo numa garra. É isso, porque eu recebi pelo WhatsApp, então é verdade. Tem muito disso, então não faça. Aconteceu uma coisa que não é ligada à política, mas parecido com isso, que eu posso dar um exemplo aqui de uma pessoa, o pai dela sofreu um acidente, enfim, está acamado, e ela postou um vídeo do pai dela tendo primeira vez contato com cavalos, que eles fazem o tratamento lá com cavalos. Só que muita gente compartilhou esse vídeo como se o pai dela tivesse em estado terminal. Olha como isso afetou a família. Loucura, gente, né? Então assim, não tem nada a ver com política, nada. Mas olha como você atingiu uma família. Você distorceu coisas. Nossa, e você atingiu uma família inteira, porque eles estão lutando para melhora do pai dela, e aquilo foi um momento tão de alegria para eles, de ver o pai dela podendo sorrir, aquele momento alegre que se transformou numa coisa assim absurda, que as pessoas compartilharam dizendo, olha, o cavalo com uma pessoa que está em estado terminal, e não está.
Ele está se reabilitando. Então, isso é muito grave, Thiago, que você está falando. Sabe por quê? Muito grave. Sabe por que as pessoas fazem isso e aí não perguntam? Eu acho isso tão estranho, porque eu sou jornalista, eu quero perguntar, eu quero saber sim. a verdade. E aí, em vez de você compartilhar alguma coisa assim, vamos usar esse exemplo, a pessoa está em fase terminal, mas pergunta para a família o que ele tem, o que está acontecendo, o porquê. Às vezes tem um texto lá embaixo e você não leu aquele texto lá embaixo. Exatamente, e está no vídeo, tá? Tá no vídeo ali. Olha, a recuperação, quero compartilhar com você a recuperação do meu pai, que lindo esse momento. E todas as outras postagens que repostaram, mas por que isso, Thiago? Aí vem aquela palavrinha, né, like, seguidores. Então, hoje as pessoas também não estão se atentando a isso, que eles fazem tudo para ter like, para ter seguidor e, assim, acima de qualquer coisa, acima do respeito pelo outro, daquela condição de que a família estava muito feliz e acabou ficando se entristecendo muito com os compartilhamentos, mais de 1 milhão de compartilhamentos e tudo mais, de uma coisa que é totalmente distorcida da realidade. É difícil, eu sei, é uma situação complicada que a gente vive hoje em dia, mas se a gente seguir um pouquinho dessas atitudes que a Marisa trouxe pra gente, você tá calmo na hora de conversar, você gesticular menos, você entender o ponto de vista do outro e você não interromper quando a pessoa estiver falando, já é um caminho para você ter uma convivência muito melhor. Sim. E um pontinho que a gente não falou aí, mas que dá para jogar aqui para eles é, sempre quando você for expor a tua opinião, fale como você se sentiu sobre aquilo. Então, se você não está falando da outra pessoa, fala, olha, Thiago, quando você falou aquilo para mim, me chamou de tal coisa, eu me senti assim. Então, gostaria que não acontecesse mais isso. Eu me senti ofendida, eu me senti triste e por isso eu não gostaria que você me tratasse dessa forma. Pode ser? Pronto. Então, assim, você não está falando, tu está falando de você, de como você se sentiu, não só aquela atitude, atacando a pessoa. Ah, porque você foi grosso, porque você falou isso de mim. Tá, Sim. Mas como eu me senti? Aí você explica para o outro. Isso é muito importante também. Muito, muito bom falar de comunicação, é sempre uma delícia. Sou suspeito para falar, né? Marisa também. A gente vive disso, né? De comunicação, de levar informação para você que está em casa nos acompanhando todos os dias. Queria agradecer mais uma vez a participação por aqui. Eu que agradeço, me chame sempre. Adoro. Volte mais vezes. Um beijo. Obrigada, outro.